Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus irmãos, meus companheiros de jornada, para mais um estudo, para mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esse dia em que nos encontramos com belíssimas oportunidades de aprendizado. Hoje, 23 de abril de 2020, estamos aqui gratos a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, agradecidos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Agradecemos também a todos os companheiros de jornada que têm nos prestigiado com a sua presença, com a sua companhia, e por todos aqueles que porventura venham ter acesso a estas reflexões. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. E para este momento de estudos, de reflexões, dando continuidade a estes estudos, com base no livro Calma, de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, capítulo 6. Capítulo 6, que tem como título Segurança Íntima. Na noite de ontem, fizemos as nossas reflexões acerca do capítulo 5 deste mesmo livro, que tem como título Serenidade e Paciência. E este capítulo 6, como Emmanuel, na sua sabedoria, vai encadeando os assuntos como se um fosse, na verdade, um vai complementando o outro ou os outros. Então este capítulo 6, ele aprofunda um pouco mais, complementa em termos de informações o capítulo 5 sobre serenidade em especial, já que ele nos fala aqui sobre segurança íntima. Como está a nossa segurança? Como nós nos encontramos na nossa intimidade? Estamos realmente seguros em relação às atitudes, às decisões, em relação aos nossos comportamentos nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos? Estamos fazendo uma análise, um inventário do nosso comportamento? Então aqui ele nos diz o seguinte: ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade, vejamos que aqui ele já começa a falar de serenidade, se te faça constante cidadela, defensiva, e podes, indiscutivelmente, construir semelhante refúgio. Então aqui ele nos fala que nós poderemos, sim, com o nosso esforço, construirmos semelhante refúgio, construirmos na cidadela, no universo do nosso interior, essa segurança íntima, esta fortaleza chamada serenidade, construirmos a serenidade íntima. E aí ele vai explicando, vai nos mostrando, através de lições fáceis de serem entendidas, como realizarmos esta edificação, conforme Jesus nos chama a atenção lá no finalzinho do Sermão do Monte, para aquela questão do homem prudente. Então ele nos fala que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então neste caso aí, Jesus está nos chamando a atenção, chama a atenção de todos nós para fazermos boas escolhas. E aqui Emmanuel, sobre esta edificação, ele nos diz: inicia
a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos. Então aqui ele nos chama a atenção que não podemos, conforme se fala também naquele linguajar popular, não podemos ser aquelas Marias vai com as outras. Nós temos que pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Somos influenciáveis e somos influenciados constantemente por ideias alheias, por comportamentos alheios, mas nós temos que ter firmeza nas nossas atitudes, nas nossas decisões e, é lógico, pensarmos por nós mesmos, construindo a nossa edificação chamada serenidade íntima. E ainda ele diz o seguinte: aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que a dos outros. Via de regra, na nossa invigilância, nós imaginamos, nós falamos e reclamamos em relação às nossas dificuldades, comparando com as dificuldades dos outros, e julgamos que as nossas dificuldades, as nossas necessidades são muito maiores que a dos outros. Normalmente nós sofremos mais do que os outros, mas na realidade não é assim, conforme ele aqui nos chama a atenção também. Nós temos que aceitar que cada um de nós somos parcela, ou seja, somos membro, fazemos parte de uma única família humana e que cada um tem a sua parcela de dificuldades. E cada um está preparado de uma forma para enfrentar as dificuldades da vida. E ainda ele diz o seguinte: integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos, em razão do aprendizado em que nos encontramos, todos nós fazemos parte desta comunidade terrestre, estamos suscetíveis a adotar medidas incorretas, medidas enganosas para a nossa vida, lidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Então aqui ele faz uma comparação com o sinal de trânsito, aquele sinal vermelho que nos convida a parar, porque se seguirmos adiante, a probabilidade de acontecer um acidente é bem maior. Então assim é na nossa vida, sabemos que não estamos isentos de erros, de enganos, mas os problemas vão aparecendo na nossa vida como sendo esse sinal de trânsito, esse sinal vermelho que nos chama a reflexão. Pare, pense um pouco para você tomar, talvez não a decisão certa, mas pelo menos aquela decisão menos equivocada ou aquela mais acertada possível. Então que possamos realmente adotar este sinal vermelho na nossa vida para refletirmos um tanto mais em relação às nossas decisões, alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Então estamos ali no agrupamento familiar, independentemente de ser maior ou menor este agrupamento familiar, mas ali nós estamos todos na mesma estrada. Mas, conforme ele diz aqui e acrescenta no item seguinte, cada um está com o seu veículo nessa estrada. Igual já falamos de outras vezes, em relação a esta tempestade onde nós estamos inseridos, que às vezes as pessoas falam assim, estamos todos
na mesma embarcação. Não estamos todos na mesma embarcação. Da mesma forma, essa comparação que ele diz aqui da estrada. Estamos sim todos na mesma estrada. Estrada chamada evolução. Mas cada um no seu carro. Cada um firme no seu carro da vida. Cada um, se formos comparar isso aí como um imenso mar, um imenso oceano, cada um no seu barco, e deveria cada um estar sustentando firme o leme da sua embarcação ou o volante do seu veículo nesta mesma estrada, igual ele diz aqui, ó, admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, ou seja, cada um é um viajante, é um transeunte através dessa estrada da própria existência, mas cada um no seu carro também da existência, saberemos zelar por nossas diretrizes sem interferir na condução do próximo. Então não podemos, como ele nos diz aqui, interferir de forma exagerada, de forma impensada, na direção daquela condução do outro. O outro é que tem que conduzir o veículo dele. Estamos ali na mesma estrada, por isso precisamos respeitar o sinal vermelho para não causar um acidente para nós e para os outros. Precisamos conduzir com segurança, com prudência o nosso veículo, mas não atrapalhando desse jeito e, consequentemente, não atrapalhando a condução do outro que também está no seu próprio veículo. Em muitas situações, numa determinada encruzilhada ou num sinal vermelho, vamos precisar pedir ao companheiro do lado que está na condução do seu veículo uma orientação, igual nós fazemos quando estamos num local que não conhecemos e que não temos, por exemplo, um GPS para nos orientar, ou o GPS também está desorientado, nós pedimos orientação a algum companheiro. Escuta, eu estou procurando o endereço assim, assim, assim. Você sabe me explicar onde é? Ou você sabe me explicar se virando aqui à direita, ou virando à esquerda, ou seguindo adiante, eu consigo chegar lá? Assim é a condução da nossa vida. Não podemos interferir e ditar as regras desse trânsito da vida para os outros, nem aceitar, conforme ele diz no início, aceitar que o outro também dite as regras da nossa vida. Somos influenciáveis? Somos influenciados? Sim. Influenciamos os outros também? Sim. Mas não podemos tomar as decisões pelos outros e nem deixar que os outros tomem as decisões por nós. Estamos aqui conduzindo o carro da nossa vida. E aí ele diz ainda, ó, partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil conhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos outros seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los, tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. Igual falamos anteriormente em relação a estarmos no trânsito e pedirmos uma orientação a um outro companheiro, ou outro companheiro nos pedirmos uma orientação em relação para que lado está o endereço tal. Assim somos nós. Mas nós temos aqui conosco uma bússola infalível, que é a nossa consciência, e essa consciência é dirigida por Deus, e temos uma outra bússola também infalível, chamada Jesus de Nazaré. Exatamente por isto que nós o temos, conforme está na questão 625, como guia e modelo. Porque, via de regra, quem é que precisa de um guia? Quando nós viajamos para um local que não conhecemos, via de regra, nós precisamos de um guia para nos orientar, até para aproveitarmos melhor o passeio, não ficarmos perdidos por aí. Assim é Jesus, este guia, porque nós aqui estamos na Terra perdidos. Não sabemos a direção, ou poderemos não saber a direção se não tivermos este guia do nosso lado, este guia no nosso coração, e nos esforçando para aceitar as suas orientações e colocar em prática.
Porque não adianta nada nós termos este guia, ou de pouco vai adiantar, tomando como base também essa simbologia de um guia terrestre, que quando estamos num local desconhecido, o guia falar para nós para virarmos à direita, e nós não concordarmos com ele, não vou virar à direita, vou virar à esquerda. Não vai dar certo, não é para a esquerda que está o endereço que nós precisamos chegar, é para a direita. Assim é Jesus. Jesus nos orienta, Jesus está constantemente nos mostrando o caminho, conforme ele nos diz, eu sou o caminho que leva para a verdade e para a vida. Mas se continuarmos com teimosia, não chegaremos tão cedo ao local seguro para onde Jesus está constantemente tentando nos levar através dos seus exemplos. E aí ele diz ainda, a convicção de todos, a convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz, na garantia da nossa própria segurança. Então, todos nós nos achamos em caminho, aqui no caminho, análogo um ao outro, mas todos nós precisamos ter essa impressão de que nenhum tem privilégios. Todos são tratados igualmente e todos nós precisamos estar em paz uns com os outros para estarmos à disposição e com disposição para auxiliarmos uns aos outros. E aí ele diz, para encerrar as reflexões, reflete nisso e concluirás que esse ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem os outros e a si mesmo. Então, cada um de nós temos a obrigação, a responsabilidade de conduzir a viatura que nos foi disponibilizada com segurança, com prudência, e a serenidade habitará. Se agirmos desta forma, a serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendermos que toda criatura, irmã, tem o seu próprio corpo com os sonhos, compromissos, realizações e iniciativas, ou seja, cada um tem o seu veículo, cada um tem o seu barco, com a responsabilidade de conduzi-lo com prudência, com amor, com serenidade, com paciência e, ao mesmo tempo, fazendo essas escolhas, tendo essas iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Então aqui ele encerra, Emmanuel encerra estas reflexões nos chamando a atenção para uma determinada regra áurea, que é aquela regra que nos conduzirá à felicidade. E que regra áurea é esta sobre a qual ele está falando? Ele está falando exatamente daquela regra áurea que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, praticamente, e que está até os dias de hoje ressoando na nossa consciência. Fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E da mesma forma, o outro se comportando assim, com certeza estaremos em segurança, estaremos em paz e construindo no nosso interior, cada um construindo no seu interior, a sua segurança íntima. E estaremos prontos para vivermos um mundo transformado, porque assim estaremos também transformados, preparados para um paraíso, para um mundo de felicidade que todos nós almejamos. Construamos a paz, meus irmãos. Lutemos verdadeiramente com todas as armas que nós temos à nossa disposição,
amor, fraternidade, cooperação, serenidade, paciência, justiça e assim sucessivamente, para construirmos a paz no nosso interior e à nossa volta, consequentemente, no planeta Terra. Paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos. Um abraço fraterno a todos.